A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, hoje eu quero indicar um livro aqui para vocês, que é esse aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes, 1 Timóteo. É um comentário expositivo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então eu recomendo a leitura desse livro, principalmente se você tem chamado ao ministério pastoral, ou se você já é pastor, e mesmo que você não tenha chamado, mas você pode comprar para presentear o teu pastor, ou a você mesmo. Haja em vista que Timóteo é um livro da Bíblia e devemos conhecer toda a Bíblia, devemos ler toda a Bíblia. Tá? Hernandes Dias Lopes é um autor brasileiro. Tá? Ele também escreveu comentários expositivos de todos os outros livros do Novo Testamento, alguns do Antigo. Tá? Isso é muito legal. Aqui no Brasil também temos autores que escrevem, né? Não só de fora. Geralmente a gente costuma comprar os comentários de fora, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones, que é um grande autor e recomendo os livros dele, como também William Hendricks, MacArthur, enfim, tantos outros. Mas aqui no Brasil a gente também tem pastores que escrevem bons comentários bíblicos e um deles é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu ler para você aqui o que ele vai dizer na contracapa, rapidamente. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo é um manual divino que orienta a prática pastoral diante dos grandes embates da vida e das tensões da lida ministerial. Como um pastor deve portar-se na igreja de Deus, como lidar com a sedução das falsas doutrinas, como instruir o povo acerca do relacionamento com as autoridades, como enfrentar os falsos mestres que apostatam da fé, qual o lugar da oração na vida da igreja e como escolher seus líderes, quais critérios devem ser observados. Esses e outros temas são levantados pelo apóstolo Paulo e abordados de forma normativa. Esta carta tem uma mensagem urgente. Se os pastores a observarem, os problemas que atacam a igreja hoje serão enfrentados com a sabedoria de Deus. Então teremos igrejas saudáveis, fortes e multiplicadoras. A epístola, portanto, é atualíssima. Os tempos mudaram, mas o ser humano não mudou. As culturas sofreram variações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. As instruções de Paulo a Timóteo são atemporais, pois se fundamentam em princípios eternos. São balizas seguras que devem nortear a vida espiritual e a conduta pastoral em todas as épocas e lugares. Esta carta é também assaz oportuna. Os temas aqui abordados continuam a afligir a igreja contemporânea. Os falsos mestres estão espalhados por todos os lados. Seu veneno letal é destilado nas catedrais, nos púlpitos e na literatura. Muitas igrejas capitulam à sedução do liberalismo teológico, colocando a razão humana acima das escrituras e negando as intervenções sobrenaturais de Deus na história. Outras igrejas renderam-se ao sincretismo religioso, valorizando a experiência acima das escrituras, relativizando-as e assim caindo em um misticismo heterodoxo. Existe hoje, do mesmo modo, um profundo desequilíbrio em muitos redutos cristãos. As igrejas que mais se dedicam ao estudo da doutrina são as mais descomprometidas com a oração. As que mais oram são as que menos se interessam pelo estudo da sã doutrina. As igrejas que mais sabem são as que menos fazem, e aquelas que mais fazem são as que menos sabem. Aqueles que têm maior preparo intelectual são os mais desatentos à piedade, e os que mais buscam a piedade são os menos desprovidos do zelo pela verdade. As igrejas que mais se dedicam à ação social descuidam da visão missionária, e as que mais se consagram à evangelização são as mais omissas na assistência aos necessitados. Não podemos separar o que Deus uniu. Precisamos manter em estreita comunhão teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta. Precisamos ter a mente iluminada pela verdade e o coração aquecido pelo Espírito Santo. Esta carta é de fato absolutamente necessária em muitas igrejas hoje. Há profunda tensão na liderança. Há líderes que se sentem donos da igreja e, em vez de serem servos de Cristo para servirem a igreja, são depostas que governam o povo com desmesurado rigor. Há presbíteros que levam seus pastores a gemerem no ministério, enquanto outros são oprimidos por seus líderes espirituais.
Presbíteros são eleitos sem nenhuma maturidade espiritual e ordenado ao sagrado ofício sem nenhuma qualificação para pastorear o rebanho. A igreja é um reflexo de sua liderança. Uma igreja nunca conseguirá estar à frente de sua liderança. Igrejas fortes têm líderes maduros na fé e cheios do Espírito Santo. Esta carta finalmente tem uma mensagem urgente. Se os pastores observarem os princípios escritos nesta missiva apostólica, os problemas que atacam a igreja hoje serão enfrentados com a sabedoria de Deus à luz das Escrituras. Então, teremos igrejas saudáveis, fortes e multiplicadoras. A minha oração é que este livro seja, portanto, uma ferramenta importante nas mãos de pastores e líderes, de obreiros e crentes fiéis, a fim de que sejamos todos qualificados a pastorear a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Tá aí a dica de livro. Deus abençoe a todos.